Estou vendo aqui que o Gustavo Fonseca fez uma pergunta que é a seguinte: queria uma sugestão de como montar uma mini biblioteca em casa, como separar por temas, como fazer a organização dela. Muito interessante. Eu fiquei pensando sobre o assunto e eu cheguei à conclusão de que eu não sei, viu? Honestamente, Gustavo, eu não sei como organizar uma boa biblioteca. Eu sei o seguinte, eu vou dar aqui alguns palpites. Primeiro, qualidade e não quantidade. Ou seja, é preferível ter 2 livros bons do que ter 1000 livros que não presta para nada. E honestamente, a grande maioria dos livros, muitos são repetitivos, os livros efetivamente de valor são poucos. Então a gente tem que ter critério, qualidade, qualidade. Segundo lugar, eu acho que a biblioteca hoje tem de ser física, mas também digital. Nós não podemos perder a perspectiva mais da biblioteca digital. Que, por exemplo, com R$ 20 por mês você tem acesso a 1 milhão de e-books na Amazon. Né? Então é muita coisa. Então o mundo digital é muito ágil, muito promissor do ponto de vista assim, de trazer novidades para a gente. Então vamos trabalhar também a perspectiva da biblioteca digital. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, que é um livro histórico, que é interessante, que discute a questão de se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. É um livro filosófico, escrito por um cientista canadense no século XIX, né? Que eu só tive acesso a ele porque aqui na internet fui lá e baixei. Ele chama omphalos, em grego quer dizer umbigo. Né? Então, é uma coisa interessante. Se não fosse pela internet, eu não teria esse livro aqui comigo de jeito nenhum. Então, abrir para a biblioteca digital também. Segundo lugar, não é só livro mais. Por exemplo, aqui na internet, aqui no YouTube, tem um professor inglês explicando a Revolução Industrial na Inglaterra. É uma explicação extraordinária. Por quê? Porque ele vai explicando e vai mostrando os lugares onde as coisas ocorreram, como eram as coisas, etc. Então, eu acho que a biblioteca hoje vai ter livros e vai ter também vídeos e vai ter também outras formas de conteúdo que a gente poderá usar. Mais uma coisa, revistas. As revistas são muito relevantes também, porque a revista atualiza as coisas, é rápida. Por exemplo, eu tenho algumas revistas que eu sigo, que eu acompanho de graça, né? Os artigos da Wired, por exemplo, eu recebo aqui de graça e vou lendo e vou me mantendo muito atualizado, né? Há excelentes revistas com artigos excelentes, está tudo isso de graça na internet. Então a revista também é uma parte importante, porque às vezes o artigo ele queima etapas, você tem uma visão bem mais clara das coisas e muito menos tempo. Agora, na biblioteca em si, primeiro, decidir as áreas. Quais áreas que são universais? Eu jogaria algumas áreas que eu acho universais. Por exemplo, filosofia. Não a parte da filosofia ciência, digamos assim, aquela filosofia mais sofisticada, que é coisa para técnicos da área, que vão discutir lá bastante entre si, mas a filosofia, a cultura filosófica, a tradição filosófica, a filosofia principalmente a antiga e a sua evolução, e principalmente dentro do conceito de sabedoria. Né? Nem tanto a parte técnica do raciocínio lógico, espetacular, etc., mas a parte de sabedoria. A sabedoria para a nossa vida. Então, eu teria algumas coisas de filosofia. Agora, eu teria um livro didático, que é o caso meu. Eu tenho um livro do Giovanni Reale, de filosofia, 5 volumes de filosofia antiga, espetacular, porque é muito didático, muito bom, muito culto e muito bem feito aquele livro. Porque na filosofia, se a pessoa tentar entender pela leitura direta, ela vai pensar que entendeu e não entendeu. Então é necessário a gente ser conduzido por pensadores teóricos, estudiosos do assunto, que têm mais referência para nos dar. Giovanni Reale. Vou fazer indicação aí embaixo. Além disso, então, a filosofia é uma área básica. Eu teria algumas coisas fundamentais de filosofia na minha mini biblioteca. Aliás, que eu já tenho. A outra área que eu acho fundamental é a economia, porque a economia interage com tudo, ela está em tudo, ela está na nossa vida, está no dia a dia, ela está no governo que está tomando decisão, ela tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com a sociedade em que nós vivemos, etc. Então eu teria pelo menos um livro-texto de primeira qualidade sobre economia. Teria pelo menos um livro-texto de economia, para entender os conceitos fundamentais, o que é mercado, como é que funciona o mercado, o que é a elasticidade do mercado, o que é oligopólio, monopólio, por
porque etc, etc, para a gente acompanhar as discussões da sociedade moderna. Algum livro de política, mas na versão atual. O que é a política hoje na prática? Quer dizer, relações internacionais, governos, formas de governo ou atuais, né? Isso aí, a parte prática da política nos dias de hoje, esquecendo um pouco a parte filosófica, o conceitual, deixando isso lá para a filosofia. Mas eu teria sim um livro de política de boa qualidade que falasse quais são, o que é democracia, como é que são as democracias atuais, o que são os governos atuais, como é que são as relações internacionais hoje, essas coisas assim, fundamentais. Teria também um livro que eu acho que encaixa-se aí na área universal, um bom livro de psicologia, um livro-texto de psicologia. Livro-texto, aquele livro que trata de todo o assunto de uma maneira didática e digamos, sistemática, bem montado. Um bom livro de psicologia, vou indicar um aí que eu acho que é bem legal. Isso aí por quê? Porque explica o comportamento humano. Né? Resume aquelas ideias que estavam lá nos filósofos e que evoluíram e que trazem versões modernas do que se pensa hoje sobre o que é o ser humano, como, etc, etc. Então teria um bom livro de psicologia. Teria também uma boa gramática, que é fundamental, né? A nossa língua, e falar e entender a língua, etc., tem tudo a ver com a cultura, e teria um bom livro de história. Para mim, eu acho que é basicamente o essencial, é isso aí. Depois as outras coisas e vão se encaixando. História, por exemplo, história é fundamental, uma visão histórica das coisas, como é que se desenvolveram, como é que nós chegamos onde chegamos. E aí depois vem, além dessas áreas gerais e universais, vem o específico. E aí dentro do específico, eu acho assim, que nós devemos ter as coisas fundamentais da nossa área e das áreas adjacentes, fronteiriças, que fazem fronteira com a nossa área. Então, por exemplo, se você está em administração, economia faz fronteira, contabilidade faz fronteira, e assim por diante. Então, isso aí eu veria como uma mini biblioteca essencial nos dias de hoje.